E os dados divulgados pelo relatório Desenvolvimento Humano para além das médias divulgado pelo IPEA mostra que Porto Alegre é a cidade com maior desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Apesar de os níveis terem reduzido no país, ainda há contrastes. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com a jornalista e diretora do documentário O Caso do Homem Errado, Camila de Moraes, e a assessora jurídica da ONG Temes, Luana Pereira. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Bom, meninas, vamos com alguns números, me corrijam se eu estiver errado aqui. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da população negra na capital gaúcha é de 0,705 e o da população branca é de 0,833. Diferença de 18%, a maior encontrada entre as cidades consideradas no estudo. Qual a explicação para isso aqui, especialmente, não só o Rio Grande do Sul, mas por que Porto Alegre? Então, a gente estava conversando ali atrás, né, que é muito complexo falar as causas da desigualdade racial. Nunca é um motivo único, muito menos precisar porque que um local é mais desigual do que outro, né? A gente estava brincando que só isso dava para fazer uma tese de doutorado. Sim. Mas acho que tem alguns fatores que a gente ensaia como preponderantes, em específico em Porto Alegre. Acho que o Rio Grande do Sul e alguns outros estados possuem uma característica de imigração bastante forte, né? Imigração como ela foi, como uma política de branqueamento, como uma política de preterimento de negros em relação aos brancos, tanto para o mercado de trabalho que a gente vê até hoje nos estudos do DIEESE, os salários mais baixos, os maiores níveis de desemprego. Né? Acho também que vimos recentemente também outra pesquisa que falava sobre a Porto Alegre ser a capital mais segregada em termos geográficos, territoriais, né? Se nós formos olhar os dados do Observa Poa, nós temos bairros como Mário Quintana, Restinga, bairros com 50% de população autodeclarada negra, em contraposição a Moinhos de Vento, Rio Branco, Bonfim, com menos de 5% de população negra. Né? A gente tem uma segregação muito grande em Porto Alegre. E, enfim, acho que esses fatores conjugados com outros que, obviamente, a gente não vai conseguir esgotar aqui, traduzem essa desigualdade bastante forte em Porto Alegre. Né? Acho que também essa questão do número de negros no Rio Grande do Sul ser menor, ele pode ter alguma relação com a autodeclaração. A gente sabe que a cada censo o número de autodeclarados negros aumenta e a gente pressupõe, né, ou, enfim, sugere que isso tem uma relação com o nível de consciência racial que está sendo adquirido e de se enxergar enquanto negro, enquanto negra, e não enquanto pardo, mulato, mestiço, enfim. Então, eu acho que tudo isso são ligações que a gente pode fazer e tentar ensaiar aí uma explicação. Quer colaborar com alguma coisa que a gente pode ter deixado de fora? Não, eu acho que é isso que a Luana falou, e aí a gente perceber que nós vivemos numa sociedade racista, né? Então, enquanto continua essa desigualdade racial, e não apenas uma desigualdade social, e aí a gente vai perceber o porquê que na Restinga, que não tem tantas condições, e o seu número maior de população negra, e o que faz com que o Moinhos seja um número com população branca, num bairro com melhores qualidades dignas de moradia e de outros serviços que nós, seres humanos, precisamos. Então, aí, quando a gente diz que nós vivemos no Brasil, numa sociedade extremamente racista, aí a gente pode começar a dar passos, evoluir nessa construção de uma igualdade, né? De uma igualdade pela nossa diversidade enquanto seres humanos para poder viver com dignidade. Porque o que a gente fala assim, chega de tentar só sobreviver, porque seres humanos negros, a princípio, a gente tem que sobreviver a cada dia. Então, a gente tem que parar com isso, né? De tentar sobreviver, só sobreviver. A gente precisa viver nessa sociedade. Se eu puder complementar, desculpa te interromper, se tu me permite, que me ocorreu agora, enquanto estava falando isso da Restinga também, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa atentar, porque ela é bastante atual, né? Mas a gente tem em Porto Alegre a questão dos territórios negros. O bairro Bonfim, o bairro Rio Branco, a própria Redenção, né? Eram territórios de população negra. Né? Sim. E que foram realocados, de uma maneira bonita de dizer, mas que foram colocados nas periferias da cidade, como surgiu a Restinga, como recentemente foi feito com a Vila Chocolatão, que se deslocou para o Mário Quintana. Então, tu vê um deslocamento da população
pobre de Porto Alegre e que a gente sabe que classe social tem cor, né? E a gente sabe também que essas regiões eram historicamente negras. Sim. E tem quilombos urbanos ali nessa região até hoje. Então, essa segregação que a gente vê hoje como Porto Alegre é a cidade mais segregada, ela faz parte de uma política de higienização que no início do século passado ela era bastante declarada. Sim. Como uma política de desenvolvimento econômico e social, né? Sim. Isolar pessoas que eram desagradáveis ao centro. Então, isso tudo reflete, porque se a população negra está segregada em bairros que têm menores acessos à saúde, educação, qualidade de vida, por óbvio que o índice de desenvolvimento humano deles vai estar mais baixo, né? Sim. Quero lembrar que quem está em casa pode participar da nossa conversa com perguntas e também observações pelo nosso WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, está liberado, você pode participar a partir de agora. Primeiro eu vou com os números aqui, tá? Para a gente tentar dissecar, né, o que a gente tem nessa pesquisa. Em todo o país, o IDHM da população negra, que era de 0,530 em 2000, passou para 0,679 em 2010. Índice próximo do IDHM da população branca em 2000. Vejam a diferença de tempo, 10 anos, né? Que era de 0,675. O IDHM dos brancos, no entanto, seguiu crescendo, tá? E atingiu 0,77 em 2010. Por que essa diferença? E a gente vê, né, nesse espaço de tempo esse crescimento nesse índice para a população branca maior, crescendo em PG, vamos dizer assim, maneira de dizer, e da população negra em PA. Falta de oportunidades, a gente teve nesse meio tempo aí mudanças de governo, planos, né, por exemplo, né, o início das cotas. Isso pode agora, com o resultado desse último governo, vamos dizer assim, não o governo Temer, pode representar daqui a 10 anos algum resultado diferente, por exemplo? Vocês acreditam nisso? Enfim, eu acho que o nosso problema, e como tu bem dissesse, o grande problema é o racismo, ele é estrutural, ele estrutura a nossa sociedade, né? As nossas ações também são estruturadas pelo racismo e também corroboram o racismo. Então, essa continuação da desigualdade, ela não é nenhuma novidade para quem trabalha com isso, né? Eu trabalho com gênero, mais especificamente. O feminicídio negro, ele aumentou, enquanto o feminicídio de brancas, né, diminuiu. Sim. Isso foi um dado de 2015. A delegacia da mulher e políticas sendo implementadas. Porque é isso, existe um racismo estrutural, existe um racismo institucional que impede que as mulheres, mesmo com as oportunidades das mulheres negras, dos homens negros, das crianças negras, cheguem até lá. E se chegam também, tem uma diferença no tratamento, né, de acordo com as pesquisas mais recentes que tentam explicar por que essa diferença, mesmo que... Não, mas a gente tem um serviço que tende a ser igual para todos. A lei, ela é igual para todos. Sim. Mas isso a gente chama de igualdade formal, a gente não chama de igualdade material, que seria igualdade de condições de verdade, né? Então, eu acho que isso não nos surpreende, é o que a gente vê, e acho que não só passa por ações estruturais, como a questão das cotas, né, como a questão de aumentar o acesso, de políticas de ações afirmativas, mas também acho que pensar nas nossas atitudes, no que elas corroboram no racismo, né? O que significa ter uma boa aparência, o que significa ter cara de empregada doméstica, o que significa ter cara de ladrão, o que significa o genocídio da população negra, o que significa o extermínio da juventude negra. Eu acho que tu pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Exato. E como é que a gente pode pensar isso de uma maneira que a gente também se sinta responsável por isso, né? Uma vez eu ouvi uma pesquisa que praticamente todos os brasileiros, pesquisados, claro, afirmavam acreditar que existia racismo no Brasil, mas mais ou menos a mesma proporção não se achava racista. Então a gente vive numa ilha, numa bolha, né, uma ilha individual em que a gente não é racista, mas o entorno todo é racista, alguma coisa está errado. Talvez porque a gente esteja se eximindo da responsabilidade enquanto seres racistas vivendo numa sociedade racista. Bom, só para colaborar, eu tenho aqui outro dado. Os dados mostram melhores resultados para homens brancos, né, e da população urbana especificamente. Então, só para colaborar nessa questão especificamente da mulher negra. E aí vamos passar para esse outro assunto, que eu acho que a Camila pode nos ajudar, a respeito até mesmo do trabalho que tu desenvolveste. Isso. Não, então, quando a gente vê assim, a pesquisa está há 10 anos e aí a gente tem esses resultados. A questão do nosso filme, que a gente fala o caso do homem errado, a gente aborda a questão do genocídio da juventude negra.
e aborda um fato específico que aconteceu em 1987, com um cidadão negro daqui do Rio Grande do Sul chamado Júlio César. Porém, se passaram 30 anos. O Júlio César foi executado pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul por ser confundido como um assaltante. Então, 30 anos se passaram e a gente percebe que hoje, em 2017, matam-se cada vez mais Júlio Césares. Então, 82 pessoas são mortas todo dia. E quando a gente vai ver, na estatística, 77% são pessoas negras. Sim. E aí o que a gente diz é que a gente não somos só números, né? Somos pessoas, somos famílias. Aí, no momento que tu mata um Júlio César, tu deixa uma mãe sem um filho, uma esposa sem um marido, uma família desestruturada. E não é só essa família, porque essa família faz parte de um conjunto, de uma sociedade. Então, é toda uma sociedade que está sendo desestruturada. Sim. E aí, então, a gente vê, a pesquisa passou 10 anos e olha os dados. Esse caso aconteceu em 87, não foi o primeiro que aconteceu, e a gente já está em 2017, já passou 30 anos. E aí, olha o que está aí nesses dados de novo. Então, a gente está percebendo que a gente precisa caminhar muito nessa questão ainda, né? Sim. A gente não pode ser mortos. Aí a gente vem com aquela coisa, vidas negras importam sim, importam, a minha vida importa. Eu gostei que tu disseste sobre números são frios, né? Então a gente tem aqui, só para a gente não ficar preso nos números, eu vou passar alguns rapidamente e a gente volta para a discussão mais ampla mesmo. Por exemplo, a gente tem diferença de ganhos entre brancos e negros, a gente tem, por exemplo, a escolaridade da população adulta, a renda domiciliar, são inúmeros números e índices que mostram essa diferença. Agora, tem WhatsApp já? Eu já vou, só deixa eu concluir com a Camila, que é o seguinte, a gente vê agora informação, as pessoas têm, por exemplo, um telefone celular e a gente vê registros no Facebook quando há um caso de injúria racial, por exemplo. A gente vê isso no futebol. Hoje mesmo estamos discutindo uma pauta que a gente quer desenvolver, que aí, no caso, tem relação, né? A gente já discutiu racismo no futebol e homofobia agora, que a gente teve um caso recente com o Richarlison, jogador do Guarani. Enfim, com toda essa informação, com toda a discussão, seja nas redes sociais ou nos meios de comunicação, isso que tu dissesse, essa diferença, 30 anos se passaram, né? Esse tempo todo, essa diferença parece não ter alterado, e no caso do homicídio de jovens negros na periferia, o índice, por vezes, aumentou, se não me engano, no ano retrasado ou no ano passado. E essas questões também é porque, como diz, né, a gente não assume a culpa. Então, tipo assim, quando a gente vai registrar um caso de racismo, nunca é um caso de racismo. A delegacia nunca quer registrar como um caso de racismo, sendo que racismo é crime. Aí vai para injúria ou também não querem registrar injúria. Quando uma mulher é violentada, ela vai numa delegacia e também é extremamente difícil. Aí então acaba que a vítima passa por maiores consequências do que ela mesma. Ela é que é a vítima, Sim. entendeu? Ela que tem que... E aí ela tem que passar por tudo isso. É completamente complicado essa situação, a gente viver essa sociedade. Sim, e aí a gente entra na estrutura mesmo. Bom, a gente tem ponto contra ponto, vamos lá, vamos com as 3 participações. Primeiro a da Andresa. Olá, sobre Poa Desigual. Estes dados são sentidos literalmente na pele diariamente. Vim de outro estado e sinto que sou ainda mais maltratada por isso, além de ser negra. Como tratar as questões de xenofobia, que acabam associadas muito fortemente ao racismo, exemplo de imigrantes haitianos, senegaleses. Como uma cidade alcança desenvolvimento econômico se ainda segrega e discrimina pela origem? É a pergunta da Andressa. Passo para outra agora, a Marta. Fico extremamente irritada em ver a Restinga colocada como parâmetro de desigualdade. Moro há muitos anos aqui, sou de família, de nível superior, tanto meu marido quanto meus filhos. Estou cansada desse tema. Não há situações mais importantes a considerar? A sociedade não percebe o nível de separatismo que estamos caindo? Essa é a opinião da Marta e o questionamento dela. E o Jair da Restinga. Boa noite a todos. Vejo muito isso acontecer quando há vagas de emprego. Mesmo capacitado para funções, o negro já fica inibido para a entrevista ou quando vem a exploração, como acontece com os haitianos. Né? Aqui já estamos incluindo outra questão, que é as questões de xenofobia, que a gente vê constantemente, né? Especialmente senegaleses e haitianos aqui. Vocês, por exemplo, da ONG, chegam a conversar Sim. com essas pessoas? A gente não conseguiu alcançá-los ainda, mas nós estamos fazendo um trabalho na Rubem Berta, ali no Centro Vida, que é um local que recebeu os imigrantes senegaleses.
e também já troquei uma ideia com eles na rua, enfim. E sim, eles estão enfrentando uma situação que ela escancara que a questão não é uma questão preponderantemente de classe, né? E que a gente está falando de uma questão racial, né? Quando a gente fala assim, igualdade de acesso, existem estudos também que falam sobre o salário de negros e negras serem menor do que brancos e brancos ocupando a mesma posição, exato, com a mesma escolaridade, com a mesma profissão, e mesmo assim você ganha menos, né? Inclusive, teve uma pesquisa feita que era com juízes, magistrados, né? Magistrados negros eram uma minoria e, mesmo assim, recebiam menos do que a média dos seus colegas brancos. Então, uma carreira que tem progressão, o racismo se manifesta. E imagina para quem, né? A gente também tem a questão do colorismo, quem é mais preto, digamos assim, vai sofrer mais racismo do que uma pessoa mais clara. Eu, por ser uma negra de pele clara, né, eu tenho uma passabilidade um pouco maior nos espaços, mas um negro de pele mais escura acaba sofrendo mais com isso. E a gente sabe que os senegaleses e os haitianos, nós percebemos que eles não são daqui porque, enfim, eles não têm a mestiçagem tão forte como nós sofremos com a mestiçagem. Sim. E eles, um deles que eu conversei esses tempos na rua, ele estava cursando ensino superior no Senegal. E ele estava aqui vendendo, como a gente fala, muamba, no centro, né? E muitos deles estão ocupando subempregos, mesmo tendo curso superior completo ou incompleto, enfim, com nível educacional bastante alto, né? E que a gente vive dizendo que faltam pessoas. Será que faltam pessoas mesmo, né, para ocupar essas vagas? Sobre o que a Marta falou, eu gostaria de dizer que não somos nós que separamos, nos separaram, né? A partir do momento que uma sociedade tem desigualdade racial, desigualdade de gênero, né? Homens negros morrem mais, mulheres morrem mais. Quando isso acontece, não somos nós que estamos separando, né? Nos separaram e tem pessoas que têm menos condições que outras. E como pegando o gancho da primeira colocação ali, sim, eu acho que para a gente ter um desenvolvimento pleno, a gente não pode ter desigualdade, porque a desigualdade gera outros problemas como a questão da violência. A questão da violência está muito atrelada a uma questão de desigualdade profunda, né? Então, eu acho que a gente precisa também pensar que é esse o jogo que querem que a gente compre, né? Que a gente está se separando. Não, a gente está apenas mostrando que a desigualdade ela existe. Não somos nós que criamos a desigualdade. Se eu pudesse dizer que a desigualdade não existe, a desigualdade deixasse de existir, eu já estaria fazendo isso. Eu vou para a última questão, mas antes eu quero dar um espaço para Camila. Quem quiser acompanhar a produção do documentário já está disponível? Não. Ou a partir de quando? Não, a gente fez uma pré-estreia, dia 11 de maio, no Capitólio. E aí a gente agora vai para festivais e depois volta em cartaz. Depois que voltar em cartaz, a gente vai para as comunidades, escolas e universidades, porque a intenção é que o filme seja visto e debatido, né? Porque a gente quer debater esse tema para poder ter essa reflexão ampla. Tem algum espaço na internet que a gente pode ficar acompanhando? Temos o site, é só colocar o nome, Casa do Homem Errado, aí tem as redes sociais e um site. Perfeito. Bom, meninas, a pergunta final, eu estou lembrando aqui de um livro do Albuquerque Júnior, um historiador, que se chama Invenção do Nordeste. E aí ele diz que a discriminação, por exemplo, no caso como nordestino, se combate não só na denúncia, mas na desconstrução. Vocês acham que é uma boa alternativa? Tu disseste, as pessoas estão se assumindo cada vez mais a sua negritude. Esse tipo de movimento ajuda, é uma das saídas? Claro que a denúncia é importante, né, num crime, por exemplo, mas eu me lembro agora da marcha do cabelo crespo, por exemplo. Do Orgulho Crespo. Né, do Orgulho Crespo. Esses movimentos de desconstrução, né, a denúncia através do humor, desnaturalizar uma piada ou expressões, isso ajuda também para que a gente possa deixar o Brasil um país não racista e, acima de tudo, um racismo velado, que a gente costuma ver, até mesmo nas instituições? Eu não tenho uma esperança de que eu, durante a minha vida, vá haver a igualdade racial. Né? Um país que tem 500 anos de história, 300 anos de escravidão, eu acho que, infelizmente, eu não sei que eu viva até lá, descubra um jeito de viver uns 200, 300 anos, eu acho que eu vou ficar sem saber o que é igualdade racial. Mas, como eu falei, acho que essas coisas são formuladas tanto pelas nossas ações quanto pelas estruturas, acho que são todos caminhos válidos, assim, acho que dentro da militância, da luta por uma sociedade mais igual, a gente precisa perceber que, enfim, seja no caminho da estética, que é muito importante, seja no caminho das políticas públicas ou acreditando numa ação mais radical, direto na base, com as pessoas que, enfim,
do que elas precisam, dando o que elas precisam, seja fazendo denúncia. Acho que tudo são caminhos que a gente não pode abrir mão, né? Um problema complexo sugere uma solução complexa, ela não vai dar uma solução simples, né? Uma coisa que a gente tem que estar atento. Uma solução simples para um problema complexo, alguma coisa tem de errado, não pode ser tão fácil. Então, acho que a gente não pode abrir mão de nada. Acho que a gente tem que usar de todos os caminhos possíveis para que a gente seja considerado, como tu bem falaste, seres dignos, né? Que a nossa dignidade humana está sendo negada há uns bons anos aí. Então, acho que o que tiver de meio para nos colocar dentro desse quadro de cidadania, a gente tem que usar. Perfeito. Eu acho que todos os movimentos fortalecem, né? Porque se não fosse isso, a gente não estaria vivos até hoje, né? A gente está aqui resistindo e vivendo graças a pessoas que fizeram quilombos, graças a pessoas que se fortaleceram, se uniram e se manteram resistindo para a gente estar aqui. Então, todos esses movimentos agora de Orgulho Crespo, de outros, de cineastas, criadoras negras que existem aqui no Rio Grande do Sul, todos esses movimentos nas mais diversas áreas fortalece. Sem isso, nenhuma pessoa faz nada sozinha. Olha quantas pessoas tem aqui nessa equipe para poder botar um programa no ar. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, todos os movimentos sempre fortalecem. Bom, meninas, boa sorte no trabalho de cada uma de vocês e a luta continua para que a gente possa mudar esses números. Sejam Então, tá sempre bem. bem-vindas. Muito obrigada, boa noite.